Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um panorama de mercado aqui do Café com Day Trade. Antes de mais nada, bom, hoje 8/1, quinta-feira, 2026, temos que nos acostumar a falar 2026, legal? Bom, eu sou Fernando Brasil, sou o responsável aqui da criação de conteúdo aqui do Café com Day Trade e aqui estão nossas redes sociais, em breve nós teremos aí novidades, tá bom? Bacana, vamos começar a falar um pouquinho sobre o dia de ontem, falar um pouquinho sobre o que está acontecendo hoje no mundo, as notícias correlacionadas, a agenda. Mas antes disso, eu queria pedir a você aqui, deixe aquele like, assista o vídeo até o final e replique se você gostou do vídeo para pessoas que possa interessar. Legal? Então é isso, vamos lá, sem mais delongas. Bom, primeira coisa, no dia de ontem a gente teve um dia que, na abertura, o mercado, antes a gente teve o PMI de serviços de SM, né, o PMI de serviços ele veio mais forte, eu mostrei nos stories aí do Café com Day Trade, mas ele teve uma questão ali que os preços vieram um pouco abaixo. Na hora que saiu o dado, o mercado veio para baixo, depois ele reconsiderou, viu essa questão dos preços, inflação, opa, tem um pouquinho mais de atividade econômica, mas a inflação, os preços estão sob controle. Então, para o setor de serviços, obviamente, né? Mas o mercado acabou gostando um pouquinho mais e a gente também teve um JOLTS razoavelmente mais fraco, cerca de 500 mil vagas a menos que a previsão foram criadas e cerca de 300 e poucas mil vagas a menos do que o último JOLTS, tá? Ele que é divulgado, se não me engano, a cada 15 dias nas quartas-feiras, tá? Sexta-feira tem payroll, tá? Então o mercado hoje ele tá ligeiramente positivo ou negativo, né? A gente tem agora Nasdaq com 0,28 negativo e S&P com 0,20. Eu já chego lá, tá? Mas essa questão um pouquinho mais positiva acabou sendo anulada. O S&P ele fechou negativo, se não me engano 0,16. O Nasdaq fechou um pouquinho positivo, pouca coisa positivo, ainda puxado pelas techs, tá? A gente teve ontem o Trump falando, na verdade, fazendo decretos acerca de fundos de investidores, de investimentos, não poderem comprar casas unifamiliares. Isso é ruim para quem tem posição eh, nos fundos, né, e principalmente os imobiliários, e a intenção disso é diminuir um pouco a demanda com relação à habitação, jogar a inflação para baixo, tá? Então ele está atuando aí basicamente de duas formas, né, para tentar trazer a inflação para baixo. Isso é bom para o Banco Central, tá? Com essa questão de habitação, mas a gente não sabe ainda se essa perspectiva é somente uma prerrogativa do presidente ou se tem que envolver o Congresso nisso. E a outra questão é com relação ao orçamento de defesa. Ele falou que os Estados Unidos devem aumentar os gastos com defesa até 2027 para cerca de 1,5 trilhão de dólares, tá? E isso tem um reflexo também nos mercados, tá? Primeiro, a questão de que é um gasto para o governo. Os Estados Unidos têm uma dívida acima ali na casa dos 35 trilhões de dólares, e é mais 1,5 trilhão aí de gasto, tá? Por outro lado, tem as ações das empresas que são relacionadas à defesa. Então, como que vai ficar isso? O mercado nesse momento recua um pouco, tá? Essa questão da defesa, a gente teve no final de semana passado a invasão e a captura do Maduro, tá? Que num primeiro momento pareceu uma questão de responsabilização, narcotráfico, falou-se também muito sobre o petróleo, mas não é só isso, tá? Se você pegar aqui o mapa, opa, do mundo aqui, né, o mapa mundo aqui, você vê que a Venezuela está aqui em cima, né? A gente está aqui praticamente no mesmo mar, aqui a gente tem Cuba e Estados Unidos, então é um ponto geopolítico importante, né? Os Estados Unidos ele tem mar de um lado, mar do outro, Canadá de um lado e México do outro, tá? Obviamente o México é, também é um ponto relevante, mais relevante ainda do que a Venezuela, mas olha só onde a Venezuela está, tá? E aqui na América do Sul, a China vinha crescendo os seus investimentos, não só de petrolífera, mas também investimentos em defesa e bases, né, espaciais e militares. Então, isso também foi uma resposta à China, até porque, do ponto de vista de orçamento, né, de fluxo de dinheiro e tudo mais, ele deslocou agora cerca de 30 a 50 milhões de barris de petróleo
para os Estados Unidos, então não vão mais para a China, bloqueou, tá? Isso está fazendo algumas empresas petrolíferas chinesas migrarem para o Canadá. Já começou esse movimento aí, tá? Mas essa região e essa boa relação da China com a Venezuela é uma coisa que o Trump não quer. Então, ele tem a intenção de controlar isso aqui, a Groenlândia, e impedir o avanço chinês aqui. Então, tem essa questão. E isso já repercutiu na Bloomberg. Se você olhar aqui, ó, vou trazer aqui para baixo. Ó, Trump abre nova frente contra a China com a prisão descarada de Maduro, que é a opinião do colunista da Bloomberg aqui, né? Mas a China já retaliou com relação à questão dos chips H200 da Nvidia, tá? As empresas de tecnologia na China ganharam força, subiram, muito embora ah, no pregão dessa madrugada a Ásia inteira caiu. Aí tem um outro imbróglio lá que envolve Taiwan, tá? Mas só para exemplificar aqui que essa questão geopolítica aqui, ela envolve mais coisas do que o que a gente tinha imaginado com relação ao petróleo, tá? Isso cria uma tensão geopolítica maior. Eu havia dito, tanto aqui no YouTube quanto nos stories ali, o Reels, que eu falei sobre acho que o vídeo do YouTube que eu criei sobre a invasão, né, explicando o que que poderia acontecer, onde tem essa questão do petróleo, etc e tal, mas tem uma preocupação que eu lanço ali, que é como que vai ficar a relação dos acordos comerciais entre China e Estados Unidos, que foram ali e começaram, inclusive, muito bem, né, com a liberação desses chips HNV, H200 para a China, pela Nvidia e tudo mais. Então, começa a ruir, né? Isso foi falado lá atrás e essa preocupação ela pode se traduzir aí em aumento das tensões, tá? No momento começa a surgir evidências acerca disso, inclusive, tá? Voltando a essa questão da China, né? E o Hang Seng caiu 1,17%, o Nikkei caiu 1,60%, o Xangai caiu menos, ficou negativo um pouquinho ali, 0,06. Mas aumentou ali as tensões. O Japão também disse que vai aumentar seu orçamento de defesa para 2% do PIB. E o PIB japonês ele não é desprezível, ele é um PIB considerável. Tá? A China não gostou disso. Né? Mas tudo isso porque o Japão é contra a invasão da China em Taiwan. Tá? E aquela prerrogativa, eu também falei sobre isso, que a invasão dos Estados Unidos criou na, na, na invasão da Venezuela, a China ia se animar um pouco com isso. E parece que realmente isso está acontecendo. Tá? O Japão já se mostrou contra esse aumento de tensão lá e o aviso com relação ao aumento do orçamento de defesa já também deixou a China desconfortável. E embora as ações de tecnologia tenham subido pelos motivos que eu já falei, as ações caíram. Na Europa também cai. Aumento da tensão geopolítica, resultados fracos, né, corporativos que têm saído por lá. E aí a gente tem agora também os futuros americanos trabalhando nessa região de 0,26, 0,18 negativo, S&P, Nasdaq e S&P respectivamente. Tá? Então, um dia que tem aí um aumento de tensão, vamos ver como eles vão se desdobrar. Por enquanto, ainda tem um reflexo pequeno no dos mercados. A gente pode, inclusive, dizer que essa retração que acontece agora no pré-mercado é uma questão meramente especulativa dos pontos de vista de que amanhã tem uma agenda importante que é o payroll de dezembro, tá? Mas, de uma forma ou de outra, o mercado não encontra ali razão clara e evidente para subir, pelo menos nesse pré-mercado, a menos que alguma coisa mude após a abertura e os dados de hoje. Por falar em dados de hoje, a gente tem um calendário econômico. A gente tem ali, ó, tem dados de importação, 10h30, daqui 1 hora e pouquinho, no momento que eu gravo esse vídeo. Seguros de emprego, é bom acompanhar a tendência, é um dado semanal, mas é um dado de emprego que está em evidência nos Estados Unidos. Então eu diria que a gente tem esse drive aqui, mas não tem muito mais do que isso. Então um dia hoje que essa questão geopolítica, né, o que o Trump pode falar aí acerca dessas questões de orçamento e desdobramentos aí da geopolítica podem fazer mais preço, como aconteceu ontem, inclusive eu fui prejudicado ontem nas minhas contas, porque eu estava posicionado na hora que saiu essa questão de que a China não quer que a Nvidia envie seus chips H200 mais para as empresas e gerou ali uma baixa rápida ali e aí eu acabei estopando o dia em duas contas, tá? Faz parte. É,
E aí a gente tem dados de inventário, tem a expectativa de inflação ao consumidor pelo Fed de Nova York. Isso aqui vale a pena dar uma olhada, né? Sempre bom ver como que está na tendência, mas uma agenda mais fraca para hoje. Lembrando, amanhã tem payroll, esse sim deve direcionar os próximos passos. A gente, de repente, até puxa aqui, o microfone está na frente aqui, como que está a perspectiva. Ó, mesma coisa de ontem, estava 88,6. Então o mercado está na mesma coisa, esperando um novo drive aí. Não tem uma grande alteração em relação a ontem, por isso os mercados estão praticamente no 0 a 0 aí. Tá bom? E fecharam no 0 a 0 ontem. Então é isso para hoje. Eu queria novamente pedir aí que você analise, de repente o vídeo, não sei se está aqui, ou está aqui, está aqui, não sei exatamente onde está, mas eu falo algumas questões que eu mencionei nesse vídeo, um vídeo onde eu falo sobre a questão de Estados Unidos e Venezuela. Dá uma assistida. Legal? Então é isso, até amanhã.